Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo aqui da nossa análise diária, do nosso fechamento de mercado e da nossa perspectiva para amanhã, dia 29 de abril, no mini índice, certo? Vamos fazer nossa análise aqui do dia 28, mas antes de fazer nossa análise do dia 28, eu vou pedir para que, se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para que você já se inscreva, ative o sininho de notificações para que toda vez que tem um vídeo novo aqui no canal YouTube, vai apresentar para você, certo? Em primeira mão. E também aqui na descrição do vídeo vai ter alguns links, que são os links relacionados a alguns vídeos que têm ajudado bastante o pessoal lá no grupo do Telegram, certo? E também vai ter o link do grupo do Telegram aqui, para que você participe lá com a gente, beleza? Eu vou estar lá dentro do grupo também ajudando, dentro do possível, auxiliando, e tem o pessoal lá também que sempre está ajudando um ao outro nas operações. Então é muito importante que você entre tanto no grupo de estudo como no grupo de materiais, beleza? Então vamos fazer aqui nossa análise já. Mas antes de mais nada aqui também, pessoal, ó, a gente já traçou aqui as nossas métricas de máxima, certo? Aqui a gente tem nossas métricas de máxima, mínima, 50%, 25%, 75% e nossa linha de tendência de alta relacionada ao dia 27. Eu estou mostrando as linhas do dia 27 porque a gente precisa operar no dia 28, então a gente precisa verificar essas nossas métricas de operação, certo? Então eu vou dar um zoom aqui no gráfico para que a gente consiga visualizar um pouco melhor aqui como que se deu essa nossa variação de mercado, beleza? Então aqui, ó, logo no momento de abertura do mercado, ele abriu rompendo já acima do nosso nível de fechamento do dia 27, aqui no nosso dia 28, certo? E se a gente pegasse aqui nossa estratégia de abertura de mercado, primeiramente o preço desceu, para depois ele tender a subir. Então, para qualquer um dos lados aqui, a gente teria nossa operação ganha. Para venda, ele esticou aqui em uma média de 250 pontos, então pelo menos 150 pontos a gente conseguiria pegar dessa nossa entrada de venda aqui. Ou também, se tivesse ido depois para compra aqui, a gente tinha batido uma média aqui ele bateu uma média aqui até a máxima, do ponto de abertura até a máxima, de 400 pontos. Então ali pelo menos uns 250 pontos você conseguiria pegar também. Só que nossa operação de abertura de mercado é somente focado no primeiro momento para um dos dois lados que o preço vai, certo? Não tenta pegar os dois, porque geralmente o mercado ele é direcional. Se você for tentar pegar no retorno dele, no segundo ponto, se você já fez uma venda, ele já esticou bem para baixo, que nem ele deu aqui, ele já esticou bem para baixo, depois ele vai esticar para cima, e você já conseguiu o teu ganho aqui na venda com uma boa pontuação, não tenta comprar para o preço contrário depois, tá? Na nossa técnica de abertura de mercado. Então se você chegou aqui agora no canal, aqui na descrição do vídeo também vai ter essa técnica de abertura do mercado, como que a gente faz para poder já ganhar um dinheiro logo aqui no início, no nosso momento de abertura, para que a gente tenha uma margem, certo? A gente consiga criar uma margem para a gente conseguir operar durante o dia, certo? Beleza? Então vamos continuar aqui com a nossa análise. O preço ele já pegou esse nosso nível aqui, que seria a replicação dos 50% lá de baixo, certo? Então aqui a gente tem a nossa máxima do dia anterior, então a gente pegou desse ponto aqui para esse ponto aqui, do nosso alvo do dia anterior, é o mesmo ponto, a mesma distância desse ponto aqui para o nosso alvo que a gente jogou lá para cima. Se vocês observarem aqui, vai ter a mesma distância mais ou menos ali de pontuação, beleza? Então aqui, já que ele projetou no nosso alvo lá para cima, o que a gente poderia ter feito aqui? Ó? Se ele já abriu rompendo, indicando um doji aqui para a gente pensa em venda, certo? Depois do ponto de fechamento dele. Só que ele já está aberto aqui para cima do nosso ponto, do nosso alvo. Então ele já está usando ali como sendo um nível de suporte. Então o que a gente pensa? Se ele abriu aqui nesse nível, geralmente o pessoal faz venda a partir desse ponto aqui, se o preço tivesse descido, certo? Obviamente aqui a gente pensaria no fechamento de gap se ele tivesse feito essa movimentação, mas como ele não veio aqui, ele simplesmente não pegou a nossa ordem para a gente conseguir pegar aqui a partir do ponto de fundo dele. Obviamente a gente tem que analisar todo o contexto de mercado para ver se realmente era viável a gente ter posicionado uma ordem ali, mas nem ali o preço chegou, então a gente não fez operação nesse ponto, beleza? Então aqui ó, a gente teve a nossa lateralização do mercado, certo? Nesse nível aqui. Então o que a gente faz? Se a gente já tem de 2 a 3 confirmações de pontos aqui que o preço tendeu a dar uma segurada, a gente já pensa em uma lateralização, certo? Se a gente já tem aqui ó, 2 pontos e aqui 3 pontos indicando pra gente. Então o que a gente faz? A gente começa a comprar embaixo e vender em cima, certo? Sempre assim que a gente vai trabalhar, ó. Compra quando ele desceu e vende
no topo. Se deu rompimento, a gente analisa aqui os contextos do que o preço tá indicando para a gente, certo? A gente analisa aqui as nossas zonas de proteção de preço, analisa o contexto passado para conseguir verificar o que aconteceu nesse ponto para ver se ele vai romper. Se romper, você simplesmente tenta procurar um ponto de reversão de mão aqui para que você consiga pegar essa reversão aqui da mão, certo? Então, a partir do nosso ponto aqui de rompimento, ele tendeu a buscar aqui a nossa linha aqui, que é réplica dos 75% da nossa variação do dia anterior, que a gente jogou lá para cima também, beleza? E depois disso o preço ele tendeu a testar para baixo um pouco aqui, ó. Se a gente já está numa linha de tendência de alta aqui, do mercado indicando para a gente uma tendência de alta, o que a gente vai pensar? Sempre com o preço. Então, se ele subiu, testou lá, o próximo candle ele desceu aqui testando, a gente pensa aqui como uma micro oscilação de mercado. Então, no ponto de rompimento, a gente pensa em fazer uma compra. O stop vai estar onde? Sempre abaixo da nossa linha de tendência de alta, que a gente já tinha traçado desde lá de trás, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou traçar certo aqui para que você consiga observar, ó. Se o preço ele subiu, ele já desceu. Se ele já começou a indicar que ele vai subir aqui para fazer um ponto de rompimento, a gente simplesmente compra e vai com o preço. A partir do ponto de rompimento, sempre descolado da linha, tá? Se você colocar junto da linha, ele pode pegar a tua ordem aqui e descer, tá? Que foi aqui o caso que ele chegou certinho tocando, ó. O nosso preço ele sempre chega tocando, beirando a nossa linha ali, certo? Do suporte e resistência que a gente traça aqui com as nossas métricas. Então sempre coloca um pouco descolado ali, ó. Uns 10 pontos mais ou menos, 15 pontos, depende de como que está a volatilidade do mercado. Então você precisa ter uma noção de onde que você consegue estar colocando esse ponto, certo? Então aqui a gente estava com a nossa linha de tendência de alta, bem posicionada. Obviamente o preço ele voltou a testar aqui um pouco, nosso stop ia estar atrás aqui, ó, sempre acompanhando a nossa linha de tendência de alta aqui, certo? Então a gente comprou, digamos aqui que na mínima também, a gente não está muito descolado da nossa linha de tendência de alta aqui, o preço tendeu a descer um pouco, e depois ele subiu. Então aqui a gente teve uma boa pontuação que poderia ter sido ganho aqui, ó. Aqui teve uma média de 400 pontos. Então se você conseguiu pegar uma compra nesse ponto aqui, você está muito bem comprado. Se você fosse para colocar uma ordem de stop ali, mais ou menos a partir do nosso ponto de rompimento, você ia levar um stop aqui de uns 300 pontos mais ou menos. Então a gente estaria com uma ordem aqui, digamos, 1 para 1, um pouco menos em relação ao nosso ponto de stop, certo? Depois disso, a gente aguarda a próxima oportunidade de mercado, que foi que ele deu aqui na nossa réplica da máxima do dia anterior, certo? Então a gente pegou aqui a nossa máxima e replicou lá para cima, de acordo com os pontos que a gente traça aí das nossas linhas de suporte e resistência, beleza? Então aqui ele deu uma indicação de um martelo para a gente, quem estava lá no grupo conseguiu ver essa indicação aqui de martelo, e martelo a gente aproveita para fazer uma venda a partir do nível de rompimento aqui. Obviamente o preço ele tende a dar uma segurada aqui, então quem não tem muita paciência por trade possivelmente estopou essa operação aqui e não deixou o preço trabalhar, certo? Obviamente o nosso stop técnico ia estar lá atrás da nossa zona de proteção de preço, do nosso martelo invertido aqui. Eu chamo tudo de martelo, martelo invertido, tanto dando em cima como embaixo. Eu não chamo de nem estrela da manhã, nem estrela da noite. O importante é que você saiba o que você está fazendo aqui na operação. Tá? Nome técnico pouco importa, mas obviamente se você souber é melhor. Mas eu chamo tudo de martelo, martelo invertido, e o importante é você saber operar dentro dele, certo? Depois desse martelo aqui, quem conseguiu observar viu que ele estava indicando um doji, que o doji também ele indica uma tendência de queda. Então a gente tem 3 pontos de confirmação. A gente tem a nossa linha de resistência aqui, com o falso rompimento do nosso martelo invertido. Ele teve uma indicação aqui de um doji, já indicando que o preço ia tender a retornar. Então a gente já estava vendido aqui, ó, stop lá atrás, segura o preço e deixa ele pagar. Segura o preço e deixa ele pagar. Aqui ele ficou um pouco lateralizado, obviamente se ele já chegou aqui ao nosso nível de suporte, a gente simplesmente já fechou nossa operação. Então a gente estava, digamos aqui, com uma operação de 1 para 1 aqui, certo? Meio sem querer a gente faz essas nossas análises aqui e sempre bate ali nosso stop gain, stop loss como sendo 1 para 1, 2 para 1, os nossos pontos de saída sempre dessa forma, beleza? Não quer dizer que a gente vai programar para que ele atinja isso. A nossa análise em si, geralmente ele segue esse tipo de padrão devido também à forma como a gente traça as nossas linhas de suporte e resistência, tá? Que eles são muito bem definidos aqui no mercado, beleza? Então ele chegou lá embaixo, a gente analisa pontos aqui que possa indicar a compra para a gente, se não indicar nada, a gente simplesmente deixa o preço rolar e aguarda a próxima oportunidade. Se você observar, esse engolfo aqui que ele fez, nesse candle aqui, em relação a esse candle verde, a gente não ia dar entrada nele. Por que a gente não ia dar entrada nele? Porque o rompimento dele não se iniciou desse ponto, vindo buscar para baixo, tá? Ele pegou na metade do caminho aqui da nossa formação aqui.
Obviamente, se você quisesse ter vendido aqui, você poderia ter arriscado uma venda com o stop aqui atrás, não lá atrás, tá? Que o nosso stop ele ia ficar aqui atrás um pouco mais curto, porque você está arriscando uma operação no meio do caminho, então você não pode deixar o preço voltar. E ele seguiu mais ou menos aqui a nossa linha que a gente tinha traçado da nossa lateralização lá atrás, certo? Então sempre essas nossas linhas de lateralização, a lateralização em si, na verdade, ela indica pra gente que é um nível de suporte ou de resistência, depende de qual posição que o preço vem. Então se ele está vindo de cima para baixo, ele indicou aqui pra gente o nível de suporte. O nível de suporte no meio das nossas linhas de suporte e resistência que a gente já traça padrão, certo? Aí conforme ele desceu aqui, esticou, coloca no bolso, porque a gente já tem nossas métricas traçadas desde lá de trás dos nossos níveis de lateralização aqui do preço, certo? Então é muito importante que você sempre verifique onde tem esses pontos de lateralização para a gente sempre posicionar as nossas saídas também das nossas operações, porque são zonas onde o preço tende a dar uma segurada um pouco, certo? Então, continuando nossa análise aqui, depois que você fez essa operação, aguarda a próxima oportunidade que o mercado vai te dar aqui, certo? Então aqui a gente viu aqui que ele continuou subindo, não indicou muita coisa pra gente, chegou aqui, ele fez uma indicação de um doji. Também não estava lá em cima, mas a gente tem métricas para poder operar ele. Quando ele está na metade do caminho, eu não recomendo que faça operação com alvo, tá? É sempre operação curta de entrada e saída. Como aqui o nosso preço estava bem brigado aqui nesse nível e ele já estava caindo aqui para baixo dessa semilateralização, então no ponto de rompimento a gente pode arriscar uma venda buscando o nosso fundo, tá? Que foi o que ele fez aqui. Ele até pegou um pouco mais, mas a gente busca o nosso fundo ali sempre descolado, beleza? Depois disso ele fez uma indicação de um engolfo aqui pra gente, certo? E nessa indicação de engolfo a gente sempre pensa em compra a partir desse nível, certo? Só que, se você analisar aqui atrás, o rompimento daria a partir desse ponto, tá? Do nosso ponto de doji. Então, por isso que eu sempre falo para você, analisa um pouco atrás para ver o que a gente poderia fazer. E se você fosse para fazer uma compra, seria desse nível a esse nível, seria uma compra muito curta, então talvez não compensaria você entrar nessa operação, tá? Então nem sempre o engolfo você vai dar a entrada a partir do ponto de rompimento, porque aqui você já pode observar que ele buscou o nosso nível, ó. Ele segurou exatamente no nosso nível que ele já estava segurando desde lá de trás também, ó. Então a compra dele seria somente a partir do ponto de rompimento. Desse candle aqui, que abriu, a partir do ponto de rompimento a gente iria até a nossa máxima. Seria uma operação muito curta. Obviamente, se rompesse, dava para pegar, mas você teria que ver a questão de como que estava a movimentação do preço ali naquele nível e se ele estava indicando força para cima. Mas aqui, já que ele não indicou muita força aqui, só tendeu a ficar mais ou menos no mesmo nível, a gente não fazia a operação de compra nesse nível. Então, pessoal, já analisando aqui um pouco mais à frente, o que a gente tem aqui? Ó? Logo depois desse engolfo aqui, ele fez uma indicação de se não me engano é um arame aqui, não, eu acho que não é arame o nome desse candle aqui, mas eu sei que essa formação aqui a gente também opera. Quem lembrar do nome técnico aí, eu vou pedir para que deixe aqui nos comentários, certo? Que os nomes técnicos em si, eu não me recordo, mas eu sei que são candles que a gente faz operação aí, que é o mais importante, a gente saber operar dentro deles. Então, nessa formação aqui, quando ele pega pelo menos 50% do candle anterior, buscando aqui, obviamente se ele tiver chegado até aqui embaixo seria um engolfo. Então como ele passou de 50% da movimentação do candle anterior e ele deu fechamento, a partir do ponto de rompimento dele a gente pode fazer uma operação. Se ele estava indicando aqui uma tendência de baixa, a gente poderia operar com uma venda até aqui, ó, venda curta, tá pessoal? Então aqui seria uma venda curta para a gente poder estar pegando. Se o preço já estava indicando uma movimentação forte de ponto de rompimento, a gente simplesmente acompanhava o preço, que foi o que ele indicou aqui, tá? E depois que ele deu esse nosso nível aqui de rompimento, ele veio para retestar. Pessoal, sempre no reteste, ó, analisa o que estava acontecendo lá atrás, ó, que já era o nosso nível que o preço segurou aqui, certo? Ele segurou em relação à nossa lateralização e então um ponto de rompimento aqui, ó, ele usou aqui de novo como sendo um ponto de ancoragem aqui dele, fez o teste para cima, de novo, ele vai para descer para o rompimento, a partir do nível de rompimento a gente faz uma operação de venda. Por quê? Porque você ia estar dentro da nossa lateralização, já ia ter rompido esse ponto e ia ter rompido esse ponto aqui, então são 3 pontos de rompimento. E a nossa tendência aqui já era de baixa. Então a gente sempre tem que analisar essas variações nossas do preço, tá? Se o preço já está indicando uma tendência de baixa, a partir do ponto de rompimento dele, a gente vai a favor da tendência. Então aqui não tem nada de errado, a gente fazer uma operação de venda nesse ponto de rompimento para poder ir com alvo até os nossos 50% aqui, que foi a réplica dos 50% do nosso dia anterior que ele está aqui embaixo, certo? Então aqui a gente poderia estar fazendo nossa operação de escala para buscar o alvo aqui, ó, que foi dentro da nossa lateralização aqui atrás também, que a gente já tinha feito a nossa análise.
Então é muito importante que a gente sempre analisa isso. Eu sei que para quem tá começando, ou tá começando a entender o mercado como realmente funciona, é um pouco difícil ainda pegar esses pontos, porque é muita informação para pouco tempo para você ficar pensando. Mas conforme você vai treinando no simulador, depois quando você vir para a conta real, você vai conseguir entender essas variações. Obviamente, você não precisa candle a candle sempre saber todos os pontos já lá atrás, porque às vezes também não dá tempo, né? Então, com o tempo, obviamente, tempo de tela vai te ajudar muito isso em como que você vai fazer suas análises, certo? Então, eu vou passar um pouco mais aqui para frente. Vamos deixar com um pouco mais de zoom assim para a gente continuar aqui a nossa análise a partir desse ponto que ele tocou o fundo. Ele tocou o fundo, o que ele fez aqui, ó? Depois que ele tocou o fundo lá, a gente simplesmente fecha a nossa operação e aguarda. Aqui ele já indicou para a gente um engolfo, obviamente ele não estava aqui nesse caminho aqui, mas a gente já tem nossas métricas aqui também de variação do preço, certo? Então, a partir do ponto de entrada, a gente pensa também em operação para poder ir com o preço, certo? Então, tem algumas estruturas aqui que a gente sempre precisa estar analisando para ver se o preço ele tende realmente a subir ou não, ou a descer também ou não. O que eu sempre falo para o pessoal não fique acreditando que o mercado vai cair ou vai subir, porque você vai fazer uma operação aleatória. Você não vai conseguir, você não vai estar fazendo uma análise precisa do que o preço realmente está te mostrando. O que as micro-oscilações estão te mostrando. Então, nessas micro-oscilações, a gente vai começar a aproveitar dessas nossas variações do preço para poder ganhar dinheiro, certo? Com as operações aqui. Então, aqui ele fez uma indicação de um martelo para a gente. Martelo a gente pensa a partir do ponto de rompimento aqui dele para poder fazer uma venda. Então a gente teria que analisar lá atrás também o porquê que ele travou nesse ponto. Tanto é que a gente tem que é a nossa mesma linha que o preço tendeu a segurar lá atrás antes, tá? Que seria as nossas linhas aqui, ó, que a gente já tinha da nossa variação desse nível aqui, da nossa lateralização aqui atrás, que foi onde o preço tendeu a dar uma segurada também um pouco. Então se ele descesse aqui, por mais que ele deu esse rompimento, a gente chama isso daqui de falso rompimento, que ele caiu e tendeu a retornar. Nesse retorno aqui, ele vai usar de novo essa linha como sendo um nível de suporte. Então a gente precisa verificar aqui para a gente não levar um stop nesse ponto, beleza? Então a gente sempre precisa analisar essas estruturas de mercado. E depois disso, obviamente, se você já verificou como que é a nossa aula de martelo invertido, aqui a gente tem um martelo muito bem definido na nossa linha aqui de resistência, o preço vindo de baixo para cima é o nível de resistência. Então quem já viu nossas aulas aqui, sabe como que a gente fatia aqui para conseguir pegar a nossa pequena variação aqui do preço para aproveitar até mesmo a volta do candle aqui, quando o preço ele tende a retornar, certo? Não só na descida, mas quando o preço vai retornar, a gente também aproveita dessas oscilações aqui de mercado com operações rápidas de scalp para a gente poder estar pegando o máximo de dinheiro possível aqui do mercado, beleza? Então aqui, obviamente, a gente estava numa tendência de alta. Aqui a gente tinha esses nossos pontos aqui de fundo, que o preço já estava segurando para a gente, indicando aqui que poderia ser que ele não ia romper. Obviamente, num ponto de linha de tendência de alta, a gente pensa em compra. Então, por isso que também, mais um dos motivos que o preço tendeu a segurar mais ou menos nesse nível. Por quê? Porque a gente tem uma linha de tendência de alta, a gente tem vários pontos lá, que seria da nossa lateralização, desses pontos aqui que o preço tendeu a dar uma segurada também. Então, aqui, para você fazer uma operação de venda a partir desse ponto aqui, fica um pouco mais complicado. Então, a gente sempre precisa analisar o que o passado está indicando para a gente conseguir operar aqui dentro dessas variações, beleza? E depois aqui a gente faria operações de compra aqui fatiando o mercado, a gente não estaria contra a tendência principal, a gente estaria a favor dela, então é possível que seria uma operação muito mais bem sucedida do que você fazer uma operação de venda, digamos aqui que você estaria fazendo uma venda num fundo. Então não faz sentido você fazer uma venda num fundo, ou por exemplo, fazer uma venda no suporte. Obviamente tem como fazer venda no suporte, mas tem estratégia para isso. Tem como fazer uma compra também na resistência, mas tem estratégia para isso. Normalmente são operações rápidas ou operações de rompimento. Mas a partir do ponto de que rompeu essa nossa linha, o que era um suporte vira uma resistência, ou o que era uma resistência vira um suporte, certo? Então aqui a gente sempre precisa analisar essas estruturas. Eu sei que é um pouco complicado vocês estarem vendo isso aqui agora que está começando, principalmente quem chegou agora. Então por isso que eu peço, pega todos os vídeos aqui do canal e começa a estudar isso, e começa a aplicar aos poucos, estratégia por estratégia no simulador, que aos poucos você vai aumentando o seu nível de conhecimento. E você aumentando o seu nível de conhecimento, você vai ter muito mais conteúdo para você conseguir estar operando aqui, certo? E a partir do momento que você começa a entender o mercado, você vai parar de ficar com medo dele. Muita gente entra aqui no mercado e tem medo de operar, vê o saldo ficando um pouco negativo, já começa a ter um pouco de tremedeira aí.
E isso não ajuda nas operações. O que que é isso? É falta de conhecimento do mercado. Querendo ou não, é um pouco de falta de conhecimento. É talvez uma falta de orientação também, não teve um bom instrutor, ou de repente nem teve instrutor nenhum, simplesmente colocou o dinheiro na conta lá e quis operar de qualquer jeito, certo? Então é sempre importante que você procure bons materiais. Aqui eu estou postando a forma que eu opero. Então, se fez diferença para mim, obviamente vai fazer diferença para você também, toda essa forma de operação aqui, beleza? Então sempre estuda, procura focar, procura se dedicar, porque sem esforço a gente não consegue realmente tirar dinheiro desse mercado, beleza? Então é preciso muito estudo, muita determinação, muito foco, muita consistência, todos os dias estar sempre acompanhando aqui o que o preço está fazendo, fazer a nossa análise aqui de fechamento de mercado, fazer a nossa análise também do dia seguinte, que essa análise de fechamento de mercado aqui é difícil alguém que passa com tanto detalhamento assim que nem eu estou passando para vocês, certo? Então aproveita esse conteúdo que eu estou passando aqui para você tirar o máximo proveito dele. Entra no grupo do Telegram também lá, tira dúvidas, que eu estou lá também para poder tirar dúvidas. Tem o pessoal lá que está se ajudando também aqui, para um ajudar o outro sempre para poder conseguir entender as estratégias, como que funciona, certo? Então a gente vai sempre se ajudando aí, então é muito importante que você entre lá no grupo do Telegram, tanto o grupo de estudos como o grupo de materiais. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos continuar aqui a nossa análise para não se estender muito aqui na nossa aula, beleza? Então depois que a gente já fez nossas operações aqui, a gente aguarda os próximos passos para ver o que o preço vai indicar para a gente. Aqui ele tendeu a subir, tendeu a descer, fez um nível de rompimento aqui, ó, certo? Um nível de rompimento não, ele fez um engolfo aqui nesse nível, não estava colado aqui, então a gente pode também arriscar uma compra a partir do nível de rompimento dele. Eu vou puxar um pouco para trás aqui, para que você consiga observar até onde que a gente pode ir, ó. Não é coincidência, tá, pessoal? A gente sempre tem que analisar esses nossos níveis, ó, que eu já expliquei lá atrás para você, e esses nossos níveis, ele tende a percorrer o mercado inteiro, ó. Consiga observar onde que o mercado ele tende a dar uma segurada, ó. Então esses daqui são os nossos subníveis de suporte e resistência que a gente tem que traçar no gráfico, que foi o que eu falei para vocês, que eu não vou ficar riscando essas linhas porque vai confundir quem está iniciando. Vai ver muita linha no gráfico e vai falar, mas até eu entender tudo isso daí, acaba desistindo no meio do caminho. Então vamos colocar menos linha e fazer uma análise em pontos específicos. Mas a gente tem subníveis aqui que a gente consegue estar analisando. Então a partir do ponto de rompimento, analisa lá atrás se tem alguma coisa que pode estar impedindo que o mercado tende a não ir nesses pontos, certo? Então, a partir do ponto de rompimento, a gente faz uma compra descolado, vai com o preço descolado aqui também no preço, a gente sai da nossa operação. Se você observar, ele sempre vai no ponto, tá? Sempre nos pontos, ó. A gente sempre segue uma métrica bem mais precisa aqui do mercado, beleza? De operação. Então, é muito importante que você estude todas essas nossas métricas. Aí, depois que ele deu essa formação aqui de um martelo invertido, a gente pode pensar numa venda também a partir do rompimento dele aqui, para poder sair mais ou menos nesse nível aqui, desses nossos pontos aqui, certo? Obviamente o que ele der a mais para baixo é lucro, mas um trade um pouco mais garantido seria mais ou menos nesses níveis aqui de operação, beleza? O que der para baixo é lucro, se você conseguir pegar, bom. Se também não pegar, você já conseguiu aproveitar da oscilação no mercado e mais para frente ele vai entregar cada vez mais oportunidades para você, beleza? Então aqui o preço tendeu a dar uma lateralizada, mais ou menos nesses níveis aqui. Então ele ficou lateralizado, a gente já sabe nossas métricas, compra embaixo e vende em cima, a partir desses pontos. Então até que ele teve um nível de rompimento aqui, tá? Então daí depois disso ele tendeu a ficar um pouco segurando aqui o preço, aqui mais ou menos umas 2 horas da tarde, segurou aqui um pouco o preço nesse nosso nível, não conseguindo ir buscar esses nossos pontos de fundo que a gente já tinha traçado lá, certo? Obviamente quem vendeu a partir desse ponto de rompimento tem que entender o porquê que ele parou nesse nível. Então lá atrás a gente consegue estar pegando alguma coisa para analisar do porquê que ele está parando nesse nível. Porque tudo aqui no mercado faz sentido do porquê que ele está dando essas travadas. Então a gente sempre precisa fazer essas nossas análises, certo? Então depois disso ele segurou aqui, ele fez indicação aqui para a gente de um martelo aqui invertido, só que ele não estava nem para cima aqui com a parte do corpo para cima e o pavio para cima do nosso nível de suporte, nem para baixo aqui no nível de resistência. Então é uma indecisão do mercado. Isso daqui eu faço uma interpretação como uma indecisão do mercado. Obviamente, se a gente tem nossas métricas aqui, a gente pode estar fazendo a operação aqui, certo? De acordo com o que foi passado lá na aula do nosso martelo, que também vai estar aqui na descrição do vídeo, toda essa explicação de como que a gente faz essa operação. E se você for observar em vários pontos do gráfico, realmente ele segue essa nossa estrutura de mercado aqui para que a gente consiga estar operando dentro dele, beleza? Então depois disso o mercado ele tendeu a subir, deu uma lateralizada, uma segurada aqui nesse nível, até que ele deu um engolfo aqui
nesse nosso meio do caminho aqui, beleza? Então no engolfo a gente pensa a partir do ponto de rompimento fazer uma compra, tá? Então abriu o candle seguinte aqui, ele nem foi buscar o nosso preço lá para dar uma continuidade no movimento e depois disso ele tendeu a descer, então ele não pegou nossa ordem, a gente simplesmente pausa aqui nossa operação e aguarda ele indicar alguma tendência do mercado para que a gente consiga estar operando um pouco mais para frente, beleza? Então aqui ele segurou aqui, ficou um pouco lateralizado, ficou um pouco enroscado aqui nesse nível, não fez muita indicação para a gente aqui, até que ele começou a subir. Aqui ele fez uma indicação para a gente também de um martelo, invertido no caso, né? Então a gente pensa o quê? Mesma métrica nossa, ó, a gente fatia um pouco o mercado aqui, o nosso candle, para poder verificar até onde ele pode ir, beleza? Então aqui a gente teria, se a gente fizesse uma compra a partir desse nível descolado aqui, ele não teria pego a nossa ordem. Vamos traçar uma Fibonacci aqui só para poder ver o parâmetro exato aqui de operação, para ver se a gente iria dar entrada nessa operação ou não. Então eu vou colocar aqui, ó. A gente colocou lá, a gente tem aqui os nossos 50% dessa nossa Fibonacci, dessa zona de proteção de preço. E se a gente analisar aqui, ó, ele buscou exatamente até o ponto de 50% da operação e não tendeu a continuar. Então por que eu falo para você? Faça a compra descolado e saia descolado também. E se for comprado 50% acima, compra descolado. Ó. Por quê? Por causa disso aqui. Ó. Ele sempre busca o nosso preço, segura e tende a retornar. Então aqui a gente está aplicando um pouco da nossa Fibonacci numa pequena microestrutura de mercado. Então também é essa análise que a gente precisa fazer aqui das nossas variações de preço. Depois disso a gente aguarda as próximas oportunidades, o preço ficou segurando um pouco aqui, fez um martelo aqui também invertido de novo, a gente pode arriscar uns scalps aqui também, já que o preço está enroscado já nesses níveis, a gente já conseguiu analisar isso. Se o preço tendeu a descer, eu não lembro aqui, mas possivelmente o preço tendeu a descer, no momento que ele vai para retornar aqui, a gente pensa em compra, tá? Em compra nesses níveis aqui. Se a gente for analisar, a gente está numa tendência de alta também, tá? Então a gente não está fazendo operação contra a tendência. Então se a gente está seguindo uma tendência de alta, a gente pensa em compra. Obviamente aqui a partir do ponto de rompimento seria difícil a gente fazer operação com alvo, tá? Porque normalmente a partir do ponto de rompimento dele, a gente pensa em operação de alvo. Se ele está enroscado no meio do caminho, fica um pouco mais complicado para a gente poder fazer essa nossa operação, beleza? Então você tem que sempre estar fazendo essa pré-análise de contexto de mercado. Depois disso ele continua segurando aqui, até que ele foi até lá para o nosso fechamento de mercado enroscado nessa nossa repetição da nossa máxima do dia anterior aqui em cima até dar o fechamento de mercado, beleza? Então essa foi a nossa análise aqui do nosso dia 28. Agora eu vou estar riscando aqui as nossas métricas pensando também para o nosso dia 29, que é nosso dia seguinte aqui de operação. Então o que a gente vai fazer aqui? Risca sempre mínima, a nossa máxima, 50% da nossa movimentação de preço. Eu vou estar sempre usando o auxílio aqui da nossa Fibonacci para poder estar riscando esses nossos níveis de preço, beleza? Pessoal, eu faço sempre essa análise do mercado parado para que você consiga entender um pouco do contexto, tá? Porque para a gente poder pegar um mercado rolando, a gente precisa estar numa sala. Essas salas normalmente não pode ter delay, porque se tiver delay a gente vai perder o ponto de entrada. Então, normalmente essas salas que tem um pouco mais de recurso, que vai entregar ali sem muito delay para você, na verdade entregar em tempo real o que eu estou fazendo no vídeo, normalmente elas são caras, tá? Para a gente poder fazer isso. Então eu estou estudando para que a gente possa, no futuro próximo, estar abrindo uma sala para poder fazer o acompanhamento, beleza? Então eu vou continuar riscando aqui nossas métricas, beleza? Então aqui a gente tem nossas métricas de movimentação de mercado. Eu vou trocar aqui o nosso alvo para ser verde aqui, como sempre a gente faz aqui nas nossas operações. A nossa mínima é a cor vermelha e a nossa máxima também é a cor vermelha. E como sempre também, se o preço tender a romper as nossas linhas, a gente simplesmente replica de acordo com a nossa estratégia de traçar as nossas linhas de suporte e resistência sempre, beleza? Então eu vou traçar aqui também uma linha de tendência de alta, porque o nosso mercado aqui ele fechou em alta, respeitando quase praticamente 2 pontos, 3 pontos aqui, né? Em 3 pontos a gente tem essa nossa linha de tendência de alta um pouco mais bem confirmada, e se a gente perceber, a gente tem uma triangulação do mercado, beleza? Então quem já sabe nossas estratégias aí, sabe como operar dentro dessa nossa triangulação de mercado, beleza? Então eu vou deixar com o zoom um pouco mais distante aqui para que a gente consiga verificar um pouco melhor esse nosso mercado aqui, certo? Então o que a gente vai ter aqui pensando
para amanhã, o nosso dia 29 de abril. Então, caso o preço abra já aqui nesse nosso nível aqui, seguindo essa nossa lateralização aqui de mercado que o preço tendeu a dar uma segurada aqui nesse nível, a gente simplesmente acompanha a nossa linha de tendência de alta principal aqui, que a gente está riscando hoje no dia 28 de abril, certo? Caso ele também rompa essa nossa linha aqui, a gente simplesmente vai com o preço e já sabe onde que é os nossos pontos para poder estar ou fazendo uma venda ou fazendo uma compra, certo? Se você não viu ainda como que faz para poder estar operando numa triangulação de mercado, tem nos vídeos aqui também toda essa explicação de como que a gente faz para estar fazendo essa análise aí do preço, beleza? Eu vou deixar o gráfico assim que fica um pouco melhor para a gente poder estar observando a nossa oscilação aqui de mercado, beleza? Então, caso o preço venha descendo aqui, pode ser que ele venha dar uma repicada nesses nossos níveis aqui que o preço tendeu a segurar também, certo? Que a gente vai seguir esses nossos níveis anteriores e pode ser que ele venha descendo aqui no nosso alvo. Então, em pontos de rompimento, a gente simplesmente faz nossas operações e analisa lá atrás o que está acontecendo no nosso contexto para ver se ele vai seguir essa nossa tendência que a gente está riscando aqui, tá? Então, sempre risca assim uma linha e verifica onde que o preço está segurando. Então, a partir daqui, você já consegue observar que teve vários pontos que ele segurou acima dessa linha, então seria um ponto de rompimento. Então, a gente simplesmente segue a tendência caso o preço oscile dentro dessas nossas métricas. Chegando aqui no nosso, caso ele chegue aqui aí no nosso 50% da movimentação do dia, a gente aguarda uma definição de mercado. Obviamente, se ele te mostrar padrões de candlestick bons para poder estar operando, opere dentro dele sem medo e sempre posicione, obviamente, o seu stop. Faça uma análise de risco, uma análise de gerenciamento para ver se você consegue, de acordo com o tamanho da sua conta, entrar nessa operação ou não, certo? Sempre tem que fazer essa análise. É um pouco difícil eu dizer para você quanto que você deve usar de stop, porque tudo isso é variável e a gente precisa de um gerenciamento da nossa conta. Eu não sei quanto que você está disposto a colocar um nível de stop, eu não sei quanto que você está disposto a colocar um nível de gain, ou de repente o seu psicológico ali para você poder aceitar esse stop, ou um stop mais curto, ou um stop mais longo. Então é um pouco difícil eu falar para você, posiciona a 200 pontos, 500 pontos, que é um pouco complicado isso, certo? Então eu sempre falo para vocês, acompanhe os vídeos aqui, veja as nossas análises, porque a partir disso e a partir dos testes que você faz no simulador, você vai conseguir saber quanto de dinheiro você vai ter que entrar na corretora para você poder operar, qual que vai ser a sua estratégia de gerenciamento, que tudo isso faz parte da estratégia. Se você não tiver tudo isso definido, não entre no mercado. Porque se você entrar no mercado, vai estar gente aqui no mercado que vai pegar esse dinheiro que você vai estar deixando ali para gente, certo? E, obviamente, eu não quero que isso aconteça com você, certo? Então, para isso não acontecer com você, é muito importante que você estude o máximo possível de conteúdo aqui do canal que você puder e também tire as dúvidas lá dentro do grupo do Telegram, beleza? Então, se o preço siga uma definição aqui para baixo, a gente analisa lá atrás algum contexto que pode ser que o preço tende a segurar um pouco, tá? Então, a gente sempre analisa aqui os nossos níveis e se der pontos de rompimento, a gente simplesmente pega essas nossas linhas e vai fracionando aqui o mercado. Se ele descer aqui direto, não tem muita coisa aqui nesse nível aqui que possa estar segurando o preço, mas a gente tem isso daqui, ó, tá? Então a gente tem aqui mais 50% dessa nossa pequena movimentação aqui de mercado. Então pode ser também nesse nosso 50% que o preço tende a fazer isso, tá? Então a gente sempre precisa analisar e tentar fracionar o mercado o máximo possível para que a gente sempre aproveite das pequenas oscilações de mercado ali para que a gente consiga ganhar o máximo possível de pontos, que não pense em somente ganhar dinheiro, pense em ganhar pontos aqui, porque ganhar dinheiro vai ser a consequência da análise que você está fazendo e do quanto que você está, digamos assim, apto para poder tirar desse dinheiro do mercado, o quanto de conhecimento você tem, o quanto que você já aplicou aqui também no mercado para conseguir fazer essa análise com mais precisão, qual que é o teu nível estratégico aqui no mercado. Então tem vários pontos que você precisa estar sempre alinhado para que você consiga tirar o máximo de dinheiro. Se você tiver com tudo isso alinhado, o dinheiro vai ser consequência daquilo que você aprendeu, beleza? Então é muito importante que você sempre aprenda aqui os conteúdos para que sempre tire o máximo de dinheiro desse mercado. Então, caso o preço aqui, como de costume também, caso o preço rompa esse nível, a gente simplesmente traça aqui esses nossos níveis replicando sempre lá para baixo, tá? A gente sempre vai replicando esses nossos níveis e vai utilizando essas nossas linhas de suporte e resistência replicada para poder estar operando dentro delas. Se romper o nosso nível de máxima também aqui da nossa triangulação, tá? Então aqui a gente tem uma triangulação nesse nível, se romper o nosso nível de máxima, a gente simplesmente vai embora com o preço lá para cima, replicando os nossos níveis também aqui de suporte e resistência
lá para cima, beleza? Então se esse vídeo aqui fez diferença para você, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para o YouTube sempre estar te notificando dos novos vídeos que são postados aqui, certo? E eu vou pedir também para que você curta o vídeo, porque curtindo o vídeo o YouTube entende que é um vídeo bom para poder recomendar para mais pessoas. Então o objetivo aqui do canal é atingir o máximo possível de pessoas para que realmente aprenda as estratégias certas de operação, não faça de qualquer jeito, tá? Então é muito importante que você curta o vídeo, compartilhe se possível, chame amigos que já operam na Bolsa de Valores também, para poder vir aqui, tá, para poder estar acompanhando com a gente, se quer aprimorar os conhecimentos, que a gente não passa só conhecimento básico de iniciante aqui, a gente também passa conteúdo avançado. Vocês podem ver aí os resultados do pessoal no grupo também, o pessoal começando a aplicar as estratégias, entender as operações. E aqui a gente faz análise totalmente purista, tá? Price action, que vocês podem ver que realmente são pontos que funcionam. Às vezes a gente coloca um monte de indicador aí na tela, mas às vezes os indicadores mais atrapalham do que ajudam, certo? Com poluição de tela, pontos atrasados de entrada, e por aí vai, uma infinidade de empecilhos aí que eu não vejo o porquê estar utilizando o indicador, sendo que a gente tem um price action aqui que indica muitos pontos de entrada e muitos pontos bons de entrada para a gente poder estar ganhando dinheiro aqui no mercado, beleza? Então aqui na descrição do vídeo vai ter alguns links úteis aí para você estar estudando, vai ter o link do grupo do Telegram e o grupo de estudos também, o grupo de estudos e o grupo de materiais do Telegram, que é muito importante que você entre lá para sempre estar participando com a gente, certo? Tem bastante gente lá, umas 200 e poucas pessoas até esse vídeo atual, e daí a gente consegue estar fazendo acompanhamento e estudando cada vez mais para aprimorar as nossas técnicas aqui no mercado, beleza? Então é isso aí, bons trades para você amanhã, um grande abraço, tamo junto e encontro você lá dentro do grupo do Telegram para a gente estar acompanhando o mercado junto aí, beleza? Qualquer dúvida, só gritar. Um abraço e até mais.